Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada. Deus é tudo, Pai, e eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Tema do dia 30, volume 27, trecho 15, 20 de novembro de 1929. A paz é o perfume, o ar, o alento de Jesus. As obras de Deus estão todas ordenadas. Como faz primeiro as coisas menores e depois as maiores. Exemplo da criação e da redenção. Estava pensativa por esta bendita impressão das verdades acerca da divina vontade. E a qualquer custo teria querido impedir que publicasse coisas que me correspondem e tantas outras coisas que me disse meu amado Jesus. Me transpasse então um prego fixo na alma que me amarga até a medula de meus ossos. Então pensava em mim, o bendito Jesus podia falar primeiro de sua adorável vontade e depois todo o resto. Assim me pouparia esta dor que tanto me trespassa. Ela queria que deixasse, a parte dela, os comentários dela, muitas das vezes as repreensões de Jesus para com ela, e queria ela desaparecer. Só que aqui é de suma importância, a participação dela, assim como o desenvolvimento da divina vontade em nossas vidas. É preciso morrer para nós mesmos. É preciso que eu desapareça para que ele cresça. E aqui ela querer que tire, que esteja fora a participação dela, ela volta para si, querendo se preservar, querendo ocultar um gosto dela, uma preferência dela, uma repugnância dela. E acontece até mesmo com a gente, Muitas vezes vem esse pensamento, certo? Algum comentário na partilha, alguma situação que nos acontece, fica meio assim, mas não vivemos para nós mesmos mais, Tudo é para a divina vontade, tudo é para a maior glória de Deus. Como ela mesma já disse tantas vezes, Tudo para a maior glória de Deus e para mim toda a confusão. Mas enfim, enquanto desabafava minhas amarguras, meu sempre amável Jesus, todo bondade, me apertou entre seus braços e me disse: minha filha, ânimo, não perca a paz. Ela é meu perfume, meu ar, é o efeito que produz meu alento. A alma não se pode deixar perturbar por nada. Como ele diz, não perca a paz. Ela é o meu perfume, meu ar, o ar que ele respira. É o efeito que produz o meu vigor, meu alento, o meu alimento. Então, na alma em que não há paz, eu não me sinto em minha morada real, Uma vez que ele, é o príncipe da paz. Encontro-me a desgosto. Minha mesma divina vontade, que em natureza é paz, se encontra como o sol quando as nuvens se põem frente à luz e impedem que o sol resplandeça em sua plenitude sobre a terra. Fecha o tempo. Pode-se dizer que quando a alma não é toda paz,
não importando quais sejam as circunstâncias, é para ela uma jornada chuvosa. Pode-se dizer que quando a alma não é toda paz, não é toda paz, não importa quais sejam as circunstâncias, é para ela uma jornada chuvosa, e o sol de minha vontade se sente como impedido de comunicar-lhe sua vida, seu calor, sua luz, né? Não importa as circunstâncias, quais sejam as circunstâncias, é para ela uma jornada chuvosa. O sol de minha vontade se sente como impedido de comunicar-lhe sua vida, seu calor e sua luz. Às vezes Jesus está ali manifestando algo grandioso para ela, mas a falta de paz, ou está perturbado, não consegue contemplar, não consegue se acalmar. É esse tempo aqui, ó. Que é para ela uma jornada chuvosa. O sol da minha vontade se sente como impedido de comunicar-lhe sua vida, seu calor, sua luz. Mergulha ela nas densas trevas, da vontade humana. Que aí sim não há paz. Verdadeira paz, não. Mas só desconfiança, né? Desconfiança, distrações, questionamentos, dúvidas, né? Inconformidades, né? Como ela está falando aqui, Jesus, não ponha nada de mim, da minha parte, não. Vamos falar só da divina vontade, só das suas coisas. Eu não, deixa eu de lado. Mas não dá, né? Não dá, a divina vontade se faz vida na vida dela. Não tem como separar uma coisa da outra. Está fundida, né? Funcionada as duas. É aquilo que se diz da santidade e das virtudes, né? A falsa humildade, né? De não reconhecer, de não achar digno, de, né? Querer mesmo esse desaparecer, né? Deixa eu aqui quietinho no meu canto, eu não quero aparecer, eu não quero, né? Eu até participo, mas convém que ninguém saiba, que fique só entre eu e ti, Jesus, e é a santidade das virtudes, né? Aquilo que se vê hoje como uma grande humildade, né? Que não passa de uma falsa humildade. Até para que, quando nos depararmos com estas situações da vida de Heloísa no livro do céu, a gente não cometer os mesmos erros, né? Até para nos corrigir já de imediato. Até outro dia a Larissa ainda comentava, né? Mas é justamente isso mesmo, né? A pessoa pensar, a Luísa, que era a Luísa, fazia assim, né? Quem sou eu para não cair nos mesmos erros, né? Cometer as mesmas falhas? Não, é a presença da vida dela, né, nos escritos é justamente por isso. Muitas das vezes, dúvidas que nós mesmos temos, atitudes que nós também temos, ao ver aqui as repreensões de Jesus, né, a postura de Jesus para com essas resistências dela, esses mimimis dela, né, a gente já de imediato também se corrigir, nos corrigimos, né? E assim por diante também, que as nossas partilhas, os erros que aqui cometemos, os que virão depois também já vão se corrigindo, e assim se torna a vida da divina vontade cada vez mais acessível, e a trajetória mais rápida, né? A fase de purificação cada vez mais rápida, né? O tempo que Luísa gastou já não é o tempo que gastaremos, e os que virão também o farão mais rápido, farão esse percurso, né, de purificação mais rápido, e assim sucessivamente, né, porque toda uma volta que se dá para os próximos não será mais necessário. Assim como toda a volta, todo o percurso que Luísa fez, não nos é necessário.
Por isso, te tranquilize e não formes nuvens em tua alma. Elas me fazem mal e não posso dizer: estou nesta criatura com a paz perene, com minhas alegrias, com minha luz de minha pátria celestial. É que o ambiente é averso a ele, né? É como que colocar Jesus para fora, né, de nossa alma. Por isso te tranquilize e não formes nuvens em tua alma. Elas me fazem mal e não posso dizer: estou nesta criatura com a paz perene, com minhas alegrias e com minha luz de minha pátria celestial. Agora, filha do meu querer, tu deves saber que eu sou ordem, e por isso todas as minhas obras são ordenadas. Olha como a criação é ordenada. A finalidade da criação era o homem. Não obstante, não criei o homem primeiro. Se eu tivesse feito, não teria sido ordenado onde colocar este homem, né? A ordem nas coisas. Onde colocaria o homem? Onde é que ele está? Sem sol que o iluminasse, sem o pavilhão do céu que o fizesse de estadia, sem plantas que o alimentassem, tudo era desordem. E meu Fiat reordenou e criou tudo. E depois de que formou a mais bela habitação, criou o homem, né? Pois que ele fez todo o jardim, aí sim criou o homem. A cereja do bolo. Fez um jardim espetacular e aí sim veio ele com o homem. Não vês nisso a ordem de teu Jesus? Agora também para ti devia ter a ordem. E se bem que nossa primeira finalidade era fazer-te conhecer nossa vontade divina, a fim de que reinasse em ti como rei, em sua própria habitação real, que é a criatura, né? E dando-te suas lições divinas pudesses ser porta-voz para fazê-la conhecer aos demais. Mas era necessário, como na criação, preparar o céu em tua alma, adorná-lo de estrelas, com os tantos conhecimentos das belas virtudes que te manifestei. Eu devia descer no baixo de tua vontade humana para esvaziá-la, purificá-la, embelezar e reordená-la em tudo. Pode-se dizer que eram tantas espécies de criações que fazia em você, devia fazer desaparecer a antiga terra desordenada de sua vontade humana para voltar a chamar a ordem do Filho Divino no fundo de seu interior, que fazendo desaparecer a terra antiga de todo seu ser, fez ressurgir com sua força criadora céus, sóis, mares, de verdades surpreendentes. E tu sabes como tudo isto foi amadurecido com a cruz, ao segregar-te de tudo, fazendo-te viver na terra como se para ti não fosse terra, mas sim céu, tendo-te sempre absolvida, ou comigo, ou no sol do meu Fiat divino. Então tudo que fiz em ti não foi outra coisa senão ordem que se necessitava para te dar o grande dom da minha vontade divina, como foi dado ao primeiro homem no princípio da sua criação. E por isso houve tantos preparativos, porque deviam servir aquele homem que devia possuir o grande dom da nossa vontade, como sua predileta herança. Símbolo este dos grandes preparativos feito em tua alma. Por isso adora minhas disposições e me agradeça.
sendo fiel. Outro exemplo é minha redenção, e como é necessário fazer as obras secundárias para obter a tentativa de formar as obras primárias de uma finalidade prefixada. Minha descida à terra ao tomar carne humana foi propriamente isto, de elevar novamente a humanidade e dar os direitos à minha vontade divina, de reinar nesta humanidade, porque ao reinar na minha, os direitos de ambas as partes, humanos e divinos, readquiriram o vigor. No entanto, pode-se dizer que eu não disse quase nada, apenas algumas palavras fazendo entender que eu tinha vindo ao mundo só para fazer a vontade do Pai Celestial, para fazer compreender sua grande importância. E em outra circunstância disse: é minha mãe, minhas irmãs, e me pertence àqueles que fazem a vontade de meu Pai. Do resto, calei-me, e enquanto era propriamente este o fim de constituir o reino de minha vontade divina no meio das criaturas, porque era justo que não só devia pôr a salvo as criaturas, mas devia também pôr a salvo a minha divina vontade, dando-lhe novamente seus direitos sobre toda a carne, como o tinha dado sobre a minha. De outra maneira teria sido uma desordem na obra da redenção, como vir para pôr a salvo as criaturas e nossos direitos divinos, aqueles do nosso fiat, deixá-los ir à ruína. Isso não pode ser, né? E Jesus quase não tocou nesse assunto, né, enquanto na sua humanidade, né, que a criatura não iria entender, né, é até o que ele disse, né, ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender, mas virá o Espírito Santo Paráclito. E todo esse caminho, né, gastou-se 2000 anos de crescimento, de desenvolvimento, né, na Santa Mãe Igreja, para que finalmente pudesse nos dar esses conhecimentos, as verdades, né, o conhecimento da vida na divina vontade, né, o retorno à ordem, o propósito ao qual fomos criados, né, não se trata só de salvar, resgatar a humanidade, mas sermos aquilo que Deus, né, pensou, né, que seríamos, o plano de Deus, né, a que fôssemos aquilo que Adão foi, né, antes da queda. Então, agora, com todo esse conhecimento que temos, todo esse desenvolvimento, esse caminho que a igreja fez e as más experiências que temos do convívio com a nossa vontade humana, né, diante desses escritos, reconhecer que só seremos livres de fato quando estivermos abandonados em Deus, a viver a vontade de Deus. Aí sim seremos livres e verdadeiramente felizes. É a vida plena, é a vida em abundância, né, que Jesus fala. E já recebemos ela aqui hoje em vida. A felicidade dos bem-aventurados já hoje em vida. Cumprindo o propósito a que fomos criados. Dando a Deus a plena e total satisfação e a concretização da sua vontade, dos seus projetos. Então não poderia ter nos dado a divina vontade lá atrás para que não se perdesse, para que de novo, né, não acontecesse o que aconteceu lá com Adão. Então é preciso um querer profundo, um querer verdadeiro. E assim como é importante a presença, né, dos acontecimentos da vida da Luísa, também nos é importante os acontecimentos que houveram na nossa vida a fim de reconhecermos e dizermos não à nossa vontade e sim
né, ao Filho divino, ao querer divino, a não querer mais viver por nós mesmos, mas vivermos inteiramente, né, por Deus, para Deus, em Deus, para Deus, né, a divina vontade. E assim como ele diz aqui, né, como vir, como ele veio na redenção, né, para redimir o homem, para trazer de novo, né, esse ambiente de paz, essa relação entre Criador e criatura, né, pai e filho, né, onde nos ensinou, né, o Pai Nosso e tudo mais, um vislumbre da divina vontade, né, a oração do Pai Nosso. Então era preciso de novo a criatura ter essa confiança, né, de se achegar a Deus. E pouco a pouco, né, o nascimento da igreja e todo o estruturamento, né, da humanidade, porque em outros tempos nem saber ler e escrever as pessoas não sabiam, né, era alguns poucos, né, e desses poucos foi se estendendo, estendendo até que hoje, até aqui nós como leigos, estudando esses escritos, escritos estes que a própria igreja, né, nos deu, né, são reconhecidos, a própria igreja nos deu e ela mesma não está interessada, não divulga, não, né? E nós, na condição de leigo, podemos o fazer, dar interesse, dar atenção, né, ao que Jesus tanto anseia, né, que seja restabelecida a ordem, o propósito a qual fomos criados. Mas veja bem, 2000 anos se passaram e agora está caminhando, né, a passos lentos. É certo que ela já reina em alguns, mas o desejo de Jesus é que todos possam, né, como foi dito, né, no trecho da live, né, que ele celebra, que ele comemora, que finalmente pode caminhar sobre a terra. E nestes, não com a convivência do mal, não com o odor fétido do pecado, né, porque como foi dito, né, como é dito e é certo, o Filho da Divina Vontade não peca, né, mas vive unicamente, exclusivamente para Deus, para satisfazer e corresponder a Ele. Então se vive mais para si, para satisfazer as suas vontades, os seus interesses, os seus gostos, suas preferências, né? Ela reconhece que nada disso mais importa, né? Como diz São Paulo, tenho tudo como lixo, como esterco, né? Para ganhar a Cristo e estar com Ele. Muito mais aqui, né, que estar com Ele é viver fundido a Ele. Né? Então a terra perde todos os seus atrativos. E ainda que esses atrativos em algum ponto ou outro te chame a atenção, você não fica amargo porque, poxa, eu queria tanto, né? Eu queria tanto ir em tal lugar, eu queria tanto fazer tal coisa, eu queria tanto ter alguém ou tal pessoa aqui comigo, eu queria tanto. Você não fica amargo porque você queria. Você fica amargo porque você queria não ter esses pensamentos, você renuncia a esses pensamentos, renuncia a esse gosto. Né? Por mais intensos que sejam, você não quer pensar, você não quer querer. Porque é certo também que sua vontade nunca vai morrer. Ela sempre estará aí. É até a forma que temos para dizer não
a nós mesmos e sim a Jesus. É como Jesus vivia, ele morria e vivia continuamente. Vai dizer que ele morreu por cada criatura que existiria na Terra? Né? Ele morria, né, de tanta dor, de tanto desgosto, de tanto amargura, e a divina vontade o ressuscitava de volta. Vivia, né? Vivia a reparar o Pai, né? Que não havia essas lutas, esses combates interior com Jesus. Jesus tinha uma única vontade. Existia sim a vontade humana dele ali, assim como existia a carne humana. Mas essa vontade humana dele nunca esteve em contradição com, né, com a vontade divina. Claro que não, assim como Nossa Senhora. Mas todo o sofrimento ele passou. Né? Ele passou para reparar ao Pai, para fazer o contrário do que os seus irmãos fazem. Até em determinadas conversas, as pessoas dizem: ah, mas Jesus era Deus. Jesus suportou tudo e poderia ter suportado muito mais porque ele era Deus. Mas de igual forma, né, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? Até em outra ocasião, um padre diz, ou não sei se foi aqui mesmo, né, em nossos estudos foi comentado isso. Jesus poderia ter tido a vontade de se casar e ter filhos e uma vida normal, uma vida de um homem normal. Mas isso nunca foi empecilho, nunca foi problema, porque ele viveu integralmente na vontade divina. Né? Eis que vem o Pai para fazer a vossa vontade, e seja o que vier, venha o que vier. Né? Pode mandar. Não porque ele era um super-homem, mas porque ele estava amparado pela divina vontade. Né? Ele sabia que o que era a vontade do Pai, ele teria a força para fazer, porque o Pai daria a ele a força. Essa é a vida na divina vontade. Então não há lutas, né? Não há combates, não há briga com Deus. Né? É o fiat o tempo todo. Até me vem, então você quer se comparar com Jesus? Não, não estou querendo me comparar com Jesus, mas é o que ele quer. Quer nos tornar por graça o que ele é por natureza, assim como ele fez com a mãe dele. Né? É a gente deixar de lado essa falsa humildade e viver a realidade das coisas. O que o livro do céu quer nos levar a viver? A ser um com ele, a dar continuidade à vida dele, a ele vir viver em nós, dando continuidade à vida dele. Ele mesmo disse: fareis as obras que eu faço e farei outras ainda maiores. A importância de assumirmos as promessas, as palavras de Jesus. Né? Ou se assim não for, o livro do céu é o que? É uma historinha. Né? É o que? É Deus brincando com a cara das criaturas. E isso jamais. Né? Deus não é homem para mentir, nem tampouco ficar de palhaçada. Né? O problema sempre foi e será a vontade humana rebelde, né? Que quer ensinar Deus a ser Deus, que quer ensinar Ele trabalhar com as suas graças, os seus dons. É como a passagem lá das moedas, né? Que ele deu a mesma moeda para aquele que começou a trabalhar cedo, ele deu a mesma para o que começou a trabalhar às 4 da tarde. E os outros foram reclamar. Né? E aí ele chamou eles na chincha, né? O dinheiro é meu, eu dou o tanto que eu quiser para quem eu quero. O combinado foi o quê? O que foi o combinado? O que eu combinei com você? Então, tá aí. O seu tá aí. E o dele também tá aqui. O combinado não sai caro. Que era a vontade de Deus, visando as consequências de tudo isso.
Da mesma forma também, nossa vida não será jamais esse mar de rosa. "Ah, agora eu estou na divina vontade, agora é só flores. Agora nada me acontece porque eu sou um filho da divina vontade." Muito pelo contrário, se sua vida será configurada à vida de Cristo, será Cristo vivendo em ti. E como foi a vida dele? Como foi? Amarguras, confusões continuamente, mas como foi dito, né, num trecho que foi falado, as amarguras estarão aí, mas as doçuras também. É como ele narra o tempo todo na sua vida íntima, né? Ele pedia ao Pai, rezava ao Pai, dava as separações ao Pai e aquela situação que ele vivia para que os outros não passassem. O Pai se compadecia dele e mostrava a ele, né, que assim o seria, mas a amargura nunca afastou-se dele. Era amargura e doçura continuamente, né? E quer tu agora viver, né, sem desconforto. Até esse desconforto deve ser o nosso gosto. É exatamente esse desconforto que deve ser o nosso gosto, a nossa paz, né? Porque era assim a vida de Jesus, né? Acostume-se com isso, né? Que não se vive para si. Uma mãe, quando se decide a ter um filho, ela já tem em mente que nunca mais a vida dela será a mesma, né? Pelo menos no primeiro ano ela não vai dormir à noite, não como antes. Eu lembro quando nosso filho nasceu, é totalmente diferente, as coisas mudam completamente da água para o vinho. E não estou aqui dizendo, ah, nossa, que pena, não. Muito pelo contrário, foi a melhor coisa que, pelo menos para mim, o que aconteceu, né? E na vida de uma mãe também, né? Diferente do pensamento de algumas mães de hoje, mas o normal, o tradicional é, né, a melhor coisa que me aconteceu. Né? Passaria por tudo e mais um pouco, quantas e quantas vezes fosse necessário. Né? Hoje que tem invertido as coisas, né? Não se quer sofrer nada, não se doa para nada. Né? Filho, nem pensar. Né? Arruma lá uns 2, 3, 4, 5 cachorros, mas filho, não dá. O mundo está muito perigoso, está muito difícil as coisas. Bom, esse é um outro assunto. No segundo ano, o bebê começa a dormir melhor e ela consegue dormir um pouco melhor também, mas nunca mais a vida dela será a mesma. Ela vive em função do filho, exercendo o seu ofício de mãe. Tá? Que esse viver também em função do filho não quer dizer que esse filho também ocupará o lugar que é de Deus no coração dela. Tá? Que Jesus vem falar também do livro do céu sobre isso. É preciso estar e ser desapegado. Assim como Nossa Senhora subiu aos 3 anos de idade, né, para ir morar no templo, assim como Jesus saiu de casa e deixava Nossa Senhora, né, em Nazaré, é vivermos o ofício maior, que é aqui, né, a vida na divina vontade. Primeiro este ofício e depois os outros que, né, compõem esse ofício principal. A ordem, né? Estabelecer a ordem na nossa vida. Né? Temos que reconhecer que não viemos a este mundo para ficar aqui curtindo, passeando e tudo mais. Não estamos a passeio.
temos um trabalho a fazer, um dever a cumprir, né, uma correspondência, uma conta a acertar, né, satisfações a dar, né, reconhecer o que Jesus fez, que morreu por nós para que nós vivêssemos a vida dele. E que graça imensa, infinita nos dá, né, com esse dom da divina vontade, de sermos um com ele, e assim perder todo o gosto que a terra possa nos dar. Até pelo contrário, né, é ver com repugnância muitas das coisas que há na terra, que está em total desordem, né. Então, pois bem, que não tens como vir para pôr a salvo as criaturas e nossos direitos divinos, aqueles de nosso fiat, deixá-los ir à ruína, né? Deixa a criatura salva e os direitos divinos, aquele do nosso fiat, a sua vida divina, deixá-los ir à ruína, né? Já é só a salvação e pronto. Não tem, como muitos acreditam, não tem nada além disso. Não tem mais nada. É confessar toda semana, é ir à missa, rezar dia e noite o rosário e outras orações, e confessar, né, continuamente. Onde está a vida divina nisso? Onde está o propósito de Deus nisso? A Eucaristia é uma prefiguração do que deveríamos ser. Né? Uma vez que não se sabe, mas depois que se sabe é uma vergonha. Né? Eu saber disso e nada fazer para ser esta Eucaristia viva, né? Ser essa morada para Jesus. Ser essa criatura com mãos, pés, olhos, boca, ouvido, pensamentos, inteligência, memória e vontade não está, né, à disposição dele. E ele está afadado a continuar, né, nas espécies do pão e do vinho, né, a passar as noites no tabernáculo frio, gelado e escuro, sem ninguém que lhe corresponda, sem ninguém que lhe diga te amo, te adoro, te louvo, te bendigo. Né? Cadê a correspondência? Cadê o propósito a que fomos criados? Então, assim, no primeiro momento, até então, até a Luísa, assim se deu, né? Vamos que vamos, né? Deus tem paciência, espera e sofre as nossas demoras, né? Esperou aí 2000 anos, 6000 anos, né? Para que nos devolvesse esse dom, né? Que ele pudesse verdadeiramente repousar na criatura em período integral e não naqueles 15 minutinhos, né? Após receber a Eucaristia, mas em tempo integral. Então, no primeiro momento, a santidade das virtudes, e agora, né, com Luísa, a santidade das santidades, né, consumou nela a santidade das virtudes e deu já início com ela a santidade de se viver na divina vontade, no seu divino querer, a sermos aquilo que ele, né, nos destinou a ser desde sempre, por graça, o que ele é por natureza, outros Jesus, um com ele. Mas apesar de que a primeira finalidade era de ajustar as partidas da minha divina vontade, me conformei em ser como médico celeste
e dar remédio, medicamentos, falava de perdão, de desapego, instituía sacramentos. Sofri penas atrozes até morrer. Pode-se dizer que era a nova criação que preparava para que as criaturas pudessem receber minha divina vontade, como rei em meio a seu povo para fazê-lo reinar, né? Para fazê-la reinar. Assim fiz contigo, primeiro te preparei, te falei de cruzes, de virtudes, de amor, para te dispor a escutar as lições do meu Fiat, a fim de que, conhecendo, o amasses, e sentindo em ti o grande bem de sua vida, desejarias dar sua vida a todos, fazendo conhecer, amar e reinar. Enquanto Jesus, na sua humanidade, o que ele fez, né? Como ele disse aqui, ó, conformei-me em ser como médico celeste, dar remédios, medicamentos, curava os doentes, os enfermos, os aleijados, falava de perdão, de desapego. Aqui eu entendi, né, sobre o médico, ele tratava o humano, né, as curas humanas, mas com foco no divino, né, os seus atos eram na divina vontade. Então, ao restabelecer a visão do cego, na divina vontade era restabelecer a visão dos cegos espiritualmente, né, aqueles cegados pela vontade humana, os coxos igualmente, né, os paralíticos da vontade humana, né, os leprosos, né, da vontade humana, né, dos pecados, obstinados nos pecados, e assim por diante, né. Humanamente ele curava, mas atos divinos que abraça, envolve, né, a tudo e a todos, passado, presente e futuro. Assim como a sua vida alcançou a todos, alcança a todos. A sua vida, a sua morte e ressurreição está no ato único de Deus. Portanto, beneficia a todos. Beneficiou até mesmo Nossa Senhora, que ainda, né, nem havia nascido, né, e já gozou dos méritos, de seus méritos divinos. Eis o ato único de Deus, que não está preso no nosso tempo, na nossa realidade, está, né, sobrepõe a tudo e a todos. Porém, depois, né, instituía os sacramentos para que os apóstolos continuassem o seu ofício. Sofri penas atrozes até morrer. Pode-se dizer que era a nova criação que preparava para que as criaturas pudessem receber a minha divina vontade, como rei em meio a seu povo, para fazê-la reinar. Como disse, foi preciso todo esse caminho, esses 2000 anos, para a criatura hoje estar, né, aberta, disposta a acolher tais verdades, as verdades do Filho Divino. E passamos, né, no Fiat da criação, o Fiat da redenção e transitando agora para o Fiat da santificação, por meio dessas verdades, por meio da vida que Jesus fez na Luísa. Contínuo crescimento, contínuo desenvolvimento. Desenvolvimento esse que perdurará em nós por toda a eternidade, porque Deus é infinito. Conhecimentos esses que por toda a eternidade vamos estar contemplando, conhecendo e amando sempre cada vez mais. Conhecendo seus mares de potência, de amor, de sabedoria. Por toda a eternidade já começamos hoje a viver
as verdades, a bem-aventurança, né? Vivendo aqui na Terra já, contemplando, vivendo, amando essas verdades, né? Desenvolvendo a cada dia, como diz, dá-me um gole da divina vontade à minha alma. E assim o será por todo sempre. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe a todos.